what happened at the New Orleans. Olá, como vocês estão? Espero que bem, espero que saudáveis. Dando continuidade à proposta de retomar alguns conceitos que são cobrados no Enem, que são conteúdos que normalmente são estudados, no início do ensino médio, a aula de hoje visa retomar o conteúdo de funções da linguagem. Vamos começar. Bom, começamos então essa revisão analisando essa tirinha aí desse personagem bem famoso que é o Calvin. Uma situação de comunicação entre ele e a mãe dele, uma conversa. Tô com fome, posso fazer um lanche? Aí a mãe dele olha assim e diz assim, claro, sirva-se. Pode pegar uma maçã, uma laranja na geladeira. Ele já com um pacote, com um pote de biscoitos na mão, né? Aí no final ele finaliza. Embora usemos o mesmo idioma, não falamos a mesma língua. Você tem aí, é o mesmo significante, no caso aí, lanche, mas com duas pessoas que ocupam papéis sociais bem distintos. Você tem uma mãe, alguém que estabelece normas, né? Alguém que tenta estabelecer norma com o intuito de cuidar dessa criança, e você tem um Calvin, que é uma criança que não pensa, não faz essas problematizações. Então, esses dois sujeitos com papéis sociais distintos, analisando um significante, que é lanche. Lanche é uma pequena refeição entre o almoço e o jantar. Lanche para Calvin são os biscoitos. Lanche para a mãe de Calvin é uma fruta. Então, você tem dois significados distintos partindo de um mesmo significante, né? Errado nenhum deles está, mas tudo depende do lugar de onde eles falam, né? A mãe é o filho, então são lugares distintos. E isso nos mostra como o lugar que você ocupa, a intencionalidade que você tem nessa sua fala, pode construir um significado. Então, com essa tirinha, nós queremos analisar a intencionalidade das falas, a intencionalidade dos textos, né? Mais do que falas do texto. Você tem a intencionalidade do Calvin, comer biscoitos, e a da mãe, que é fornecer, que é proporcionar uma alimentação mais saudável para o filho. Então, a partir dessa ideia de que como nós podemos agregar significados diferentes para um mesmo texto, nós vamos estudar hoje as funções da linguagem, analisando as funções que podem ser estabelecidas em um processo de comunicação. Tá? Se eu estou aqui construindo uma videoaula para trabalhar conceitos, de língua portuguesa, então ao construir esse texto, eu penso nisso o tempo todo. Né? É diferente, de repente, quando estou brincando com meu filho, é outra intencionalidade, é outra situação. Então, cada contexto determina a construção desse texto. Coloquei pra gente aqui esse slide que vai pensar essa questão do contexto. Assim, percebemos que um mesmo significante pode remeter a significados distintos, dependendo de quem são os sujeitos envolvidos na interação. Isto é, quem fala, para quem fala, com que objetivos, em que contexto. Então, o contexto pode determinar o significado que o texto ganha. E eles podem ser variados, porque tem muitos contextos. Daí a importância de considerarmos também esses outros elementos. Então, além das palavras, além da imagem em si, você tem os outros elementos que compõem um texto. Né? Elas extrapolam essa noção do que está ali naquela mensagem, mas ela colabora para a construção dessa mensagem. Quando eu estou falando que esses elementos compõem uma situação comunicativa, porque eles revelam quem produziu a mensagem, para quem se produziu essa mensagem, como foi produzida essa mensagem, qual é o objetivo dessa mensagem. Então, construiu-se 6 elementos que são considerados essenciais para situações de comunicação. Antes de chamar a atenção para uma situação comunicativa, ela é formada de interlocutores. Então, eu preciso que alguém produza a mensagem e eu preciso que alguém receba essa mensagem. É o meu emissor e o meu receptor, né? Somado a esses elementos, esses interlocutores, básicos para a situação de comunicação, eu tenho esses outros elementos de comunicação que formam todo esse processo.
Quando eu tenho uma mensagem, quando eu tenho uma situação de comunicação, sempre um elemento ele vai ser protagonista, né? Vai ser protagonista dessa situação, dessa mensagem. Às vezes é o próprio emissor, às vezes é o receptor. Enfim, você tem essa variação do protagonismo, da predominância. Mas você consegue identificar esses 6 elementos e há sempre o que predomina. Então vamos analisar esses elementos? Primeiro elemento, o locutor, quer dizer, o emissor. Quem produz a mensagem? Aquele que diz algo a alguém. Nesse momento, eu sou aqui a emissora. O locutor, ou receptor, aquele a quem o texto do locutor se dirige, ou seja, quem recebe essa mensagem. A minha intenção é que os meus alunos recebam essa mensagem na intenção de construir esse conhecimento, de retomar esses conceitos. A mensagem, o texto produzido pelo locutor. Então, tudo que eu estou produzindo aqui é a minha mensagem. Né? Eu conto com como eu gesticulo, o que eu estou usando, o que eu estou falando, tudo isso são recursos que eu utilizei para compor a minha mensagem. Tudo isso aqui é a minha mensagem. Então, a mensagem é o texto produzido. Ponto 4. O código. A língua, o conjunto de sinais estabelecido por convenção e que permite compreender a estrutura da mensagem. No caso, eu estou usando essa videoaula como exemplo. Bom, quando eu estou falando de código e pensando nessa situação de videoaula, o código que eu estou utilizando é a língua portuguesa, né? A linguagem verbal, no caso falada, língua portuguesa. Se uma professora está fazendo a mesma coisa lá na França, o código dela é o francês. Se, de repente, a proposta é para passar para pessoas surdas, eu vou me valer das libras, né, da língua brasileira de sinais. Então, quando eu estou falando de código, pode ser este idioma ou esse conjunto, né, essa norma, esse conjunto que se estabelece para passar a mensagem. O canal, que é o meio físico que conduz a mensagem. Eu estou utilizando aqui a voz, a internet também. Tá? Quando de repente fosse uma apresentação de balé, o meu canal seria o próprio corpo, né? Um bailarino, ele utiliza o corpo para passar a mensagem dele. E os passos são o código que ele utiliza, compõe essa coreografia. E o referente, que é o último ponto aqui, é o contexto, é o assunto. No caso, o nosso referente é língua portuguesa, funções da linguagem. Se na aula de biologia, o referente muda, ou seja, é o assunto. Sobre o que eu estou falando aqui? Esse é o referente. Então, nós vimos aqui 6 elementos básicos. O emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o código e o referente. São esses 6 elementos essenciais para situações de comunicação. Agora, a gente tem aqui uma estruturazinha, uma tabela que sintetiza esses pontos que nós vimos aqui. Locutor, locutário, referente, mensagem, canal e código. São esses os elementos. Então, a partir de agora, nós vamos analisar como cada um desses elementos prioriza uma função. Quando eu foco no meu emissor, eu tenho ali uma função predominante. Então, cada um desses elementos fará correspondência com uma função da linguagem. E agora nós vamos ver uma a uma. Começando pela função emotiva. Então, vamos lá. Emotivo, emoção. Exatamente sobre isso que nós estamos falando. Função emotiva. O locutor ou emissor é o foco, ou seja, ele determina as escolhas feitas na construção do texto. O texto centra-se na expressão de sentimentos, emoções e opinião do emissor. Quer dizer, eu é importante. É um texto que se constrói na primeira pessoa. São as emoções desse, no caso de poesia, né, como nós vamos ver, desse eu lírico, que constrói-se o texto. Coloquei aqui um pedacinho do poema Vozes Mulheres, da Conceição Evaristo. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. Só um pedacinho num poema em que ela vai construindo a árvore genealógica dela, né? E aí você tem um poema centrado nas experiências desse eu lírico, da família desse lírico. Ele é todo construído em cima de meu, a minha voz, a minha mãe, a minha avó, no caso aqui, a minha voz. Então você tem a presença do eu explicitamente aí na palavra minha. Isso é um exemplo de função emotiva. Tá? A cada função eu vou linkar com uma música brasileira para que fique mais claro. Às vezes a música ela tem esse facilitador, né? Ele agrega essa facilidade do aprendizado. Então, escolhi uma música que tenha essa característica emotiva.
É uma música Sujeito de Sorte, do Belchior. Vamos escutar um pouquinho? Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Uma música muito linda. E aí você tem a presença do eu, toda a estrutura dessa música, né? Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto. Aqui eu não tenho eu, mas eu tenho o eu oculto. Então o texto ele é todo construído em cima do eu. Tenho sangrado, tenho chorado. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Esperamos que não. Então, esse é um exemplo de música que tem a função emotiva, tá? Quando eu tô falando de função, não significa que só tenha uma função, não. As funções, elas vão se cruzando, mas uma acaba que é muito clara, ela tá lá muito evidente no texto, tá? Sim, concluímos a função emotiva. Vamos para a segunda agora. Função conativa ou apelativa. Enquanto a emotiva se centrou no eu, a conativa ou apelativa, ela vai se centrar em você. Você, no meu receptor, a quem eu estou dirigindo essa mensagem. Então, vamos lá. O locutário ou receptor é o foco, ou seja, ele determina as escolhas feitas na construção do texto. É possível considerar que o objetivo principal desse texto é convencer. Olha esse anúncio que está aqui. Tomou Doril, adoçou mil. Todo mundo conhece essa propaganda, né? É uma propaganda fácil, justamente para ser memorizada, porque a intenção é convencer quem está com dor de cabeça, quem está vendo essa propaganda, a ter esse produto, comprar esse remédio. Então, essa é a intenção, é convencer o meu receptor a utilizar esse remédio, mas também não são só coisas que você compra, pode ser um comportamento, um pensamento. Toda vez que eu tento convencer, eu tenho aí a função conativa. A publicidade, ela se vale muito da função conativa, né? Ela se centra, né, nessa função conativa. A música que eu vou colocar como sugestão para a gente entender essa função conativa é a música Tá Escrito, do grupo Revelação, um samba maravilhoso. Vamos ouvir. Meu Deus, quem aponta a estrela? Vamos dar mar! Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Pega essa cabeça. Muita calma nessa hora. Manda essa tristeza embora. Adoro essa música. É uma música que fala sobre otimismo. Olha só. Erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que o novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Olha só, é construído em cima de verbos no imperativo. Erga, mete, manda, né? Então, basta acreditar. Você tem aí orientações, o imperativo te dando dicas, né? Ele está tentando te convencer. No caso, não a comprar, como no caso do Doril, mas a ter um comportamento otimista. Então, aqui eu tenho uma função conativa, no caso, dentro dessa produção, dentro dessa canção. Ok? Próxima função agora.
Função referencial. A função referencial é uma função que se centra na informação. O objetivo de um texto referencial é transmitir uma informação. Ele não parte de achismos, de textos subjetivos, as minhas emoções. Não. Ele tem que se distanciar disso, na verdade, né? Ele tem que transmitir fatos, ele tem que transmitir uma história a partir de informação. Então vamos ver aqui. O referente é o foco. Ou seja, ele determina as escolhas feitas na construção do texto. A função principal desse texto é informar o leitor. Geralmente, textos jornalísticos, científicos, didáticos são exemplos típicos da predominância da função referencial. Todos os livros didáticos de vocês são livros que têm a função referencial, porque ele está lá construindo conceitos a partir de estudos, né? São áreas de conhecimento científico. Então, você está lá em cima de teorias. Um livro de biologia, de química, ele se constrói a partir dessas teorias. Então, é um texto referencial. Coloquei aqui uma capa do jornal o Globo, uma capa de um jornal recente, quando o Brasil atingiu a triste marca de 10 mil mortos devido ao Covid-19, o Globo produziu essa capa. Então, uma capa de jornal é uma função referencial. Você tem aí a informação. Como exemplo de uma música que tem a função referencial, professora, mas você não disse que referencial é informação? Nesse exemplo aqui que eu trouxe de canção, a função referencial, ela não é a predominância, mas ela está. É a música Eduardo e Mônica, do Legião Urbana. Vamos ouvir, aí vocês me dizem. Irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer. Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Carinha do cursinho de Eduardo que diz que tem uma festa legal, a gente quer se divertir. Festa de Espanha com gente esquisita, eu não tô legal. Não aguento mais birita. E a Mônica riu, quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E o Eduardo meio tonto, só pensava em ir pra casa, é quase 2, eu vou me ferrar. Olha só, é um texto, é uma canção narrativa. Você tem aí uma sequência de fatos, né, dessa história de amor, que virou filme, inclusive. Talvez por ser uma função referencial, você tem a maior possibilidade de roteirizar essa história. Porque você já tem ali os personagens, o que esses personagens fazem durante essa canção. Então, você tem toda uma sequência ali de ações, né? Então, você tem aí essa função referencial, porque apesar de ser uma canção, você tem a subjetividade, você tem ali a narração de fatos, de uma maneira objetiva, falando de amor, mas contando a história de alguém. Então, isso também é um exemplo de função referencial, apesar de não ser a predominância, tá bom? Próxima função. Vamos à função metalinguística. Metalinguística talvez seja a palavra que mais assuste quando eu estou falando de funções da linguagem. Mas o conceito nem é tão complicado assim, não. Então, metalinguagem é quando a linguagem fala de uma linguagem. Como assim, professora? O que eu quero dizer? Que o foco é o próprio código. O código é o foco, ou seja, ele determina as escolhas feitas na construção do texto. É possível encontrar a predominância da função metalinguística em, por exemplo, verbetes de dicionários, os quais utilizam a palavra para explicar o sentido das palavras, né? No dicionário, você tem aquela sequência de verbetes, você tem a explicação de palavras. No caso, eu também estou construindo um texto metalinguístico, porque eu estou aqui produzindo um texto utilizando a língua portuguesa para falar da língua portuguesa, né? Falar de funções da linguagem. Falar de linguagem. Né? Coloquei um exemplo aqui de um filme cearense que fez bastante sucesso, que é o Cine Hollywood. Cine Hollywood é um filme que fala sobre fazer filme, quer dizer, o cinema, a linguagem do cinema falando sobre cinema. Então você tem essa repetição da linguagem, a linguagem discutindo a própria linguagem. Isso é metalinguagem. Uma professora construindo aqui um texto em língua portuguesa para falar sobre a língua portuguesa, metalinguagem.
um filme falando sobre produzir filmes, metalinguagem. Aqui eu tenho mais um exemplo, que é uma poesia do Carlos Drummond, chamada Poesia. Gastei 1 hora pensando em um verso, que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo, ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste monumento inunda a minha vida inteira. Olha só, aqui eu tenho um poema falando sobre escrever poemas. Então, novamente, a linguagem se repete. Então, é por aí, é essa repetição, tá? Para ficar ainda mais evidente, eu vou partir para as músicas, para as canções. E eu tenho aqui, vamos lá, um samba. Vamos ouvir um pedacinho. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba não. Fazer samba não é contar piada, e quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração, porque o samba é a tristeza que balança, e a tristeza tem sempre uma esperança, a tristeza tem sempre uma esperança, um dia não ser mais triste não. O nome desse samba é Samba da Bênção. E aí, ele é um samba que fala sobre o processo de escrever um samba. Ó, mas para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba, não. Fazer samba não é contar piada. E quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Quer dizer, eu tenho um samba que fala sobre o processo de construir um samba, de fazer um samba. De novo, eu repito o meu processo de linguagem. E é isso. Vamos para a próxima função. Função fática. Essa função é a cara dos professores, porque eles estão lá em sala, né, quando a aula é presencial, e aí de vez em quando nós falamos. Vocês estão entendendo? Gente, vocês estão acompanhando? E aí? O que o professor está fazendo? Ele está verificando o canal. Ele está verificando se esse canal aqui, voz, no caso, né, professor, está funcionando. Ou então não está sendo compreendido para que ele possa melhorar, mudar a estratégia. Então, a função fática é quando eu verifico esse canal. Ou eu tento iniciar uma conversa, né? Se de repente eu atendo o celular aqui, alô, oi, Cian foi mal educado. Mas essas palavras, elas tentam estabelecer o início de uma conversa. Tudo isso é função fática. Eu achei essa postagem na Fortaleza Ordinária dizendo como é que fortalezense usa a função fática. Como é que fortalezense inicia uma conversa. Pense no calor, viu? Essa é a frase do cearense para puxar assunto que nunca sai de moda. Então, toda vez em que você tem cearenses que estão ali naquele silêncio, às vezes constrangedor, e aí quer começar uma conversa, começa logo falando do calor, né? Que calor, viu? E aí a mensagem flui, a conversa flui. Então, a função fática, nesse texto de função fática, eu não tenho o principal da mensagem. É apenas aquele start para que a mensagem possa se concretizar, né? Ou verificar se ela está sendo efetiva, né? Estou tendo sucesso com a minha mensagem. Como exemplo de música que trabalha a função fática, eu trouxe aqui uma coisa bem sessão da tarde. É a trilha sonora de um filme, é uma música do Chico Buarque, que fez parte do trilha sonora do filme Os Saltimbancos dos Trapalhões. Não é da época de vocês, né? Mas vamos lá. Então, vamos ouvir um pedacinho dessa música linda. Desculpe eu vir assim sem avisar, mas já era tarde e os galos estão cansados de cantar. Bom dia, alegria, a minha companhia vai cantar. Sutil melodia pra te
Olha que bacana, nas duas estrofes que eu coloquei aqui para vocês, as estrofes se iniciam com função fática, né? Alô, liberdade. Desculpe eu vir assim sem avisar. Aí na outra, bom dia, alegria. Quer dizer, esse alô e esse bom dia é a tentativa de iniciar essa situação de comunicação. Aí eu tenho a presença da função fática. Ok? Próxima função. Chegamos na nossa última função. É a última função a ser comentada, mas na verdade ela sempre esteve aqui. Como eu estou utilizando os exemplos com canções, eu tenho a função poética ao longo de todo esse vídeo. Porque o que é função poética? Vamos aqui. A mensagem é o foco, ou seja, ela determina as escolhas feitas na construção do texto. A ênfase é na mensagem, no texto em si. Então, quando eu tenho a função poética, eu vou pensar a melhor maneira, as melhores escolhas que eu posso fazer para construir o meu texto, né? No caso aqui, no exemplo que eu coloquei, eu tenho aqui, vamos observar, vamos ler esse poema. Na tarde fria de julho, vou o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Fábio Tessugi. Gente, esse nome é complicado, mas enfim. Olha só, é um poema visual. Você tem um poema que fala do café, né? E constrói visualmente uma xícara de café. Você tem aí as palavras compondo como se fosse essa fumaça desse café quente. Você tem essa asa, enfim, né? Da xícara, que é o próprio ponto de interrogação. Então, você tem os elementos do texto que constroem o visual do texto. Quer dizer, ele pensou na melhor maneira de escrever essas palavras, na construção desse texto. Então, toda vez que eu penso em construir um texto, como eu posso construí-lo, eu tenho a função poética. Ou seja, todos os exemplos de canções que eu usei até agora são função poética, porque alguém que compõe, alguém que faz música, escolhe as rimas, a sonoridade, né? Como é que eu posso tornar essa canção mais interessante? É a função poética, tá? Olha o exemplo da canção que eu escolhi para vocês. É a música Mandume do Emicida, uma música muito forte. Vamos ouvir. Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Querem que ele se... Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Querem que ele se... Nunca deu nada pra nós, caralho. Nunca lembrou de nós, caralho. Nunca deu nada pra nós, caralho. Nunca lembrou de nós, caralho. Amo essa música, amo o Emicida, as composições dele são maravilhosas. E essa música, Mandume, Mandume significa resistência, significa luta. É o nome de um rei angolano, né, que lutou bravamente contra a exploração que imposta por Portugal a Angola, isso já pós-escravidão, gente, pós-período de escravidão conhecida, né, pelos brasileiros, e aí ele virou símbolo de força, de resistência. E essa música fala exatamente sobre isso, é sobre esse enfrentamento, né, que o povo negro faz, questionando, né, ele diz, eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Quer dizer, é um texto que você tem a escolha das palavras, olha só como ele escolhe esse nós, grafado desse jeito. Ah, professora, tá errado. Bom, ali, quando eu tô falando de linguagem, eu não tô falando de regras, não, gente. Tô falando de linguagem, de expressão, de comunicação. Ela extrapola a questão de regras gramaticais, tá? E aí é uma noção, é uma escolha consciente. O Emicida é uma pessoa que lê muito. Ele tem uma vasta leitura, um repertório sociocultural imenso. Então ele faz isso aí para demonstrar, eu tô falando de um povo que foi escravizado, né? Nós, pessoas negras, somos pessoas em diáspora, porque nossos antepassados foram escravizados. Cá estamos nós. Então, eu falo português, ou eu falo português, porque meus antepassados foram trazidos para cá numa situação de violência, de exploração, obrigados
a falar a língua portuguesa. Então, ao escrever nós, ele está transgredindo, dizendo, olha, isso aqui é violência, então eu vou transgredir essa situação. Né? Então, ele faz isso com nós, o Emicida faz em várias situações, esse uso do nós. Também o uso do palavrão aqui, não dá para escutar, mas há a sugestão do palavrão aqui, né? Também é uma situação poética. Professora, palavrão é poético? Nesta situação, nessa escolha, que significa enfrentamento, sim. Ok? Então, é isso. Chegamos ao final da nossa aula sobre funções da linguagem. Espero que tenha sido bacana, que vocês possam ter compreendido esses conceitos. Façam esse mapa mental que eu sugeri, porque é um esqueminha, um resumo muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado, que os conteúdos tenham ficado mais evidentes. Teremos mais. Outras questões serão discutidas aqui. E é isso, encerro por aqui. Tchau, tchau, fiquem bem. Até a próxima.